Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ser padre. Padre, pai, né? Padre é pai, ser pai. Para ser padre é preciso ter vocação, formação acadêmica, espiritual e ser ordenado por um bispo. Então, padre precisa ter vocação. Vocação é um chamado. Vocação é um chamado. Mas diácono, é um chamado bem claro ou meio fusco? É meio fusco. É meio fusco. Então tem que ter um profundo discernimento para a pessoa saber se é aquilo que Deus quer. A serva de Deus, Luísa, Jesus passa para ela algo extraordinário. Algo extraordinário que diz assim: ó Jesus, veja que tu dás em comunhão aos teus apóstolos. E depois acrescenta que aquilo que fazes, também eles devem fazer. Porque Jesus ordenou os apóstolos a serem sacerdotes, dando o poder de consagrar. E por isso os ordena sacerdotes, institui outro sacramento, Eucaristia. Ó Jesus, e Jesus pensa em tudo, e tudo reparas, as pregações mal feitas, os sacramentos administrados e recebidos sem disposição, e portanto sem efeito, as vocações equivocadas dos sacerdotes, tanto por parte deles, como de quem os ordena, sem recorrer a todos os meios para conhecer a vocação verdadeira. Vejam, os próprios formadores, eles não têm certeza, não recorrem às vezes todos os meios, ver se aquela vocação é verdadeira ou não é verdadeira. É difícil de buscar esse discernimento. Veja vocês, se a vocação é verdadeira, tudo bem. Agora, se a vocação não é verdadeira, essa pessoa vai ser um funcionário do sagrado. Vai fazer por fazer. Vai ser um funcionário, vai fazer a missa por fazer. É diferente de uma vocação, né, do coração. E nada te passa despercebido, Jesus. Eu pretendo seguir-te para reparar todas as ofensas contra ti. Então vejam, meus irmãos, é difícil ter um discernimento muito preciso, né? Mas Santa Catarina de Sena, nós estamos aqui em retiro, né? Ela ensina, rezem pelos sacerdotes. Não fale mal do sacerdote. Quem é você para falar mal do sacerdote, né? Somente reze. Nós devemos olhar assim, se aquele sacerdote não é bom, nós devemos rezar por ele. Ele já vai ter, né? Ele vai ter o julgamento dele, mas esse é Jesus, né? Então mesmo, meus irmãos, mesmo que o sacerdote não seja um padre como nós queríamos, seja um homem cheio de falha, não podemos falar mal, e sim rezar para que ele se converta e seja um bom sacerdote. São palavras de Santa Catarina de Sena, né? Num ato que ela coloca, então, por parte de Deus Pai mesmo, no diálogo, né? O sacerdote é importante? Claro que é importante. Qual o primeiro ato que Jesus fez depois da ressurreição? Primeiro ato que ele faz depois da ressurreição. Hã? Olha aí, muito bem, dona Ana. Veja bem, estando fechada a porta dos discípulos, Jesus
põe-se no meio deles e diz: a paz esteja convosco. Depois disso, soprou sobre eles o Espírito Santo. A quem perdoares, será perdoado. A quem não perdoares, ficarão retidos. O ato mais importante que Jesus fez, primeiro após a ressurreição, foi instituir o sacramento da Eucaristia, o sacramento da confissão. Da confissão, veja bem, e precisa de quem? Do sacerdote, para curar, né? Aí está toda a razão da vinda do Filho de Deus até nós, né? Para quê? Para curar, para salvar dos pecados, para perdoar pecados. Então o sacerdote, a missão do sacerdote é para perdoar pecados. É a missão de Jesus. Então o sacerdote é um outro Jesus aqui na terra. Para quê? Para perdoar pecados, para celebrar a Eucaristia. Vejam vocês, acontece muitas vezes, né? A pessoa está doente e a gente fala: já chamou o sacerdote? Não vão. Pessoa de igreja caminhando, missa diária. Não, a avó vai se assustar, vai pensar que ela vai morrer com a visita do sacerdote. Não, a unção dos enfermos precisa para quê? Preparar para o encontro com Deus ou, por graça e misericórdia, receber a cura. Mas ela nos prepara, né? A gente caminha, reza e tem medo de se encontrar com Deus. Tem medo de se encontrar com Deus, né? Tem medo de ser fiel a Deus. Tem medo do compromisso, né? As pessoas não vêm para a catequese, não vêm ajudar na igreja porque tem medo do compromisso. Depois ela descobre que aquele compromisso é a razão da vida dela, que vai dar sentido à vida dela. E ela vai fazer todos os outros compromissos, se fizer a parte dela, que Deus nos chama, né? Então o ato mais importante foi criar, né, a confissão. Por quê? Porque ela é importante. Porque é importantíssima essa aqui, né? Muito bem, então, já falei então da unção dos enfermos, né, que é importante, e recorrer a mais meios. É difícil, muito difícil, né? Porque o padre, o seminarista, ele sofre uma luta, né? É uma guerra interior, que ele tem, né, para com ele. O seu Cláudio trouxe um artigo, nas andanças por aí, muitas vezes, né, o Salva-Almas encontra padres, né, e a história desse jovem aqui, que desde o tempo de colégio, ele gostava de uma menina. E depois foi passando, ele foi para o seminário e continuava gostando dela. Gostava, os encontros era os dois, né? Mas ele não teve coragem de dizer, logo no início, eu vou ser padre. Não teve coragem de falar para ela, e foi, chegou no fim da história, ele foi sacerdote, né? Ele foi padre. Mas ela ficou todo aquele tempo numa esperança, porque ele não falava. Então, como Jesus diz, o seu sim seja sim, o seu não seja não. Né? Para cortar. Ela não esperança e ele não falou, porque ele também tinha vontade. Ora eu vou ser padre. Não, ora eu vou casar com ela. A gente tem que tomar uma decisão na vida. E acontece que no final da vida, o que aconteceu? Né? No cemitério de Linha Andreas, no dia 4 de julho, no Rio Grande do Sul, no cemitério da Linha Andreas, em Vera Cruz. Seu Cláudio, através de Nossa Senhora, recebe esta mensagem. Mas por causa deste vosso gesto, vai agora este padre que faleceu às 14 horas, que deveria permanecer no purgatório até o final dos tempos. Ele esquecera de ser padre, e lembrou-se apenas quando seu leito de morte, por vossas orações, foi salvo no momento e agora será vosso intercessor para sempre. Então foi assim. Ele traiu a que ele gostava, né? Que esperou 20 anos
e assim teve perdida boa parte de sua vida, foi indeciso, foi fraco, trouxe sofrimento a outros. Por isso a decisão que ele ficaria no purgatório até o final dos tempos. Desde o início de sua história, teve tempo para dizer a ela de sua decisão de ser padre, mas deixou-a sempre na esperança e na expectativa. Sua indecisão fez com que ela sofrer e perder tempo. Por isso Deus a sentenciou a um purgatório longo. Agora vai para o céu por causa de vocês. Amém. Então veja vocês, né? Ela esperou, e ele não teve coragem de tomar uma decisão, né? E assim trouxe sofrimento a muitos outros. E aqui eu trago a mensagem de uma quinta-feira santa, de Nossa Senhora ao Padre Stefano Gobi, diz assim: filhos prediletos, vivei dentro do refúgio seguro do meu coração imaculado. Este dia de quinta-feira santa é a vossa festa, é vossa Páscoa. Reunidos em torno dos bispos, hoje renovais compromisso e promessas que fizeste no dia de vossa ordenação sacerdotal. Recordais com alegria e com gratidão a instituição do novo sacerdócio e do novo sacrifício ocorrido durante a última ceia. É a ceia do amor. Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. É a ceia da instituição do sacramento do amor. Jesus tomou o pão, os abençoou e partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. Tomando o cálice, deu graças e deu a eles, dizendo: bebei dele, porque este é o meu sangue, que será derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. É a ceia do novo mandamento do amor. Eu vos dou um novo mandamento: eu vos ameis uns aos outros, como vos amei, assim também vós amais uns aos outros. É a ceia do serviço executado com ato de amor. Se, portanto, eu sendo o vosso Senhor, mestre, vos lavei os pés, deveis vós também lavar os pés uns dos outros. Mas é também a ceia que abre ao doloroso mistério da paixão. E assim chega o momento de sua agonia no Getsêmani, sua dor, seu sangue, do pranto e da angústia mortal, do abandono por parte dos discípulos e a negação de Pedro e a traição de Judas. Filhos prediletos, vivei no meu coração imaculado as horas dolorosas do Getsêmani. Como queria eu estar a teu lado, ao lado de Jesus, para consolá-lo nos momentos de sua agonia interior, na sua ausência da mãe, fora disposta pelo Pai Celeste, para que ainda mais dolorosa se tornasse a agonia do Filho. Eis Jesus carregado e todo o pecado do mundo, seu frágil corpo pesam as rebeliões, as violências, as injustiças, as impurezas, todas as maldades do homem. Ele se sente esmagado debaixo da prensa da justiça divina, e do seu corpo começa a sair gotas de suor de sangue. Quando vai procurar conforto com os 3 apóstolos, encontra adormecidos. Então o Pai manda um anjo com o cálice do seu conforto, que Jesus bebe com gratidão imensa. Dentro deste cálice, eu depositei todo o amor, a oração, o sofrimento, a ternura do meu imaculado coração de mãe. E assim Jesus, no ápice supremo do seu abandono, é confortado pela presença espiritual da mãe. O meu coração imaculado torna-se hoje o cálice de conforto que eu desejo oferecer à Igreja e a todos os meus filhos nos momentos do seu maior sofrimento. Por isso convido-vos a entrar
com o vosso ato de consagração, no refúgio seguro de meu coração imaculado, porque desejo fazer de vós hoje, meus filhos prediletos, o meu cálice de conforto. Cálice de conforto para Jesus, que revive o seu corpo místico, as mesmas vicissitudes de sua paixão. Quantos hoje também, entre os seus ministros, aqueles que o abandonaram, renegaram e atraiçoaram. No doloroso Getsêmane do vosso tempo, sede vós, filhos, o cálice de conforto de sua mãe. Deseja oferecer a seu filho, depondo nesse cálice todo o vosso amor, a vossa fidelidade, o vosso zelo e o vosso apostolado, as gotas preciosas do vosso sofrimento sacerdotal. Cálice de conforto para a igreja, que vive as mesmas horas de agonia de Jesus no seu doloroso Getsêmane dos últimos tempos. Como é esmagada e ferida e abandonada e traída, golpeada e crucificada a igreja na agonia de sua grande tribulação, depondo o cálice do conforto da vossa fidelidade sacerdotal. Sede ministros zelosos e para a vida divina, palavra divina dos sacramentos, caminhai com coragem pela via dolorosa do amor e da santidade. Cálice de conforto para o meu Papa, que já está consumado o seu sacrifício sobre o Calvário, do imenso padecer. Para os bispos que têm tanta necessidade de amor, de ajuda de seus sacerdotes, para serem confortados no seu difícil e doloroso mistério. Para vossos irmãos sacerdotes que devem amar, ajudar, tomar pela mão e dividir com eles o peso de todas as dificuldades. Nesses tempos, últimos tempos, quantos perigos, enganosas insídias são armadas cada dia na vida de tantos sacerdotes, que são os filhos da minha materna predileção. Cálice de conforto para toda e pobre humanidade, doente e tão afastada de Deus, esmagada sob o peso do pecado e do mal, do ódio, da violência, da injustiça e da impureza. Então, no Getsêmane desses últimos tempos, vós vos tornais cálice de conforto que a Mãe Celeste oferece hoje à Igreja, à humanidade, para que possa viver na confiança de uma grande esperança. As horas já chegaram da dolorosa paixão. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Nossa Senhora vem dizer que a Igreja, sacerdotes, bispos, já sofrem essa dolorosa paixão do Getsêmane. Que a Igreja, como Jesus sofreu toda a paixão, a Igreja vai passar por isso. Mas o próprio Papa Bento XVI já dizia que vai sobrar um resto fiel, Resta e confia. Então é assim, pedimos ao Espírito Santo, que nos ajude a sempre, nunca falte sacerdotes, porque o sacerdote ele traz a Eucaristia. A Eucaristia é Deus presente no meio de nós. É Deus que vem em socorro de nós. Mas precisamos do sacerdote. Da cura da confissão, precisamos do sacerdote. Prezamos por todos os sacerdotes, que eles também vejam a luta, A luta. Eles são humanos, tem uma luta interna, que muitas vezes, a gente nem sabe, nem entende, mas é um grande sofrimento, porque os sacerdotes, eles são humanos também. Além de, eles precisam da nossa oração. Se não é o Senhor confortando e ajudando, eles sofrem muito padecimento, Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja